Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo da Silva Rocha. Eu sou aluno da pós-graduação do mestrado. Faço uma disciplina do PPG-Psi, onde a ideia é que a gente faça um pouco de difusão científica, trazendo um pouco informações do meio da ciência psicológica, um pouco mais para o público de maneira geral. E hoje eu estou aqui com um convidado, Lucas. Lucas, por favor, dá um alô aí, se apresenta um pouquinho Olá, para o gente. pessoal. Oi, tudo bem? Bom, Gu? Fala pra gente quantos anos você tem, o que você faz e por que você decidiu participar junto com a gente. E vamos lá. Bom, gente, eu tenho 25 anos, eu faço psicologia, eu tô no início dela, né? E aí surgiu o convite do Gustavo para participar aqui. Eu sempre tive muita curiosidade, que são coisas que eu ainda não vi na faculdade ainda. Então eu vim aqui para conversar mesmo, para tirar algumas dúvidas que eu tenho a respeito do papel da psicologia mesmo, em relação às psicopatologias. Uhum, e eu acho que o objetivo da nossa disciplina é mesmo esse, né? Da gente conseguir trazer um pouco dessas informações ao público, explicando um pouquinho, desmistificando algumas coisas e tudo mais. E a gente estava conversando um pouquinho aqui, antes da gente começar, né? Sobre alguns possíveis transtornos psicológicos que podem aparecer, alguns gatilhos e tudo mais. E aí você quer começar um pouquinho sobre esse assunto, para a gente continuar desenvolvendo aqui? Sobre essa questão de gatilho, tipo, é uma coisa que eu tenho muita dúvida. Na verdade, eu não entendo como que funciona, tipo, como que surge. A pessoa precisa passar por alguma coisa traumática para do nada ser, ou a pessoa já nasceu assim. É uma dúvida que eu tenho, assim, em relação a como que surge, assim, a doença na vida da pessoa. Uhum. Você fala de maneira geral mesmo, né? Isso. Então, normalmente a gente tem aí uma variedade de fatores que influenciam, né? Até hoje a gente não tem muitas doenças no qual foi identificada um gene específico que causa aquilo, né? Então, a maioria dos transtornos, não são todos, claro, porque como a gente está falando de maneira geral, mas tem muitos transtornos que eles apontam influências como histórico familiar. Então, se tem alguma pessoa na família que já conviveu, então já apresentou com alguns transtornos. Algumas características pessoais mesmo, então tem pessoas às vezes que costumam, por a sua própria história de vida, ser um pouco mais autocríticas, ser um pouco menos assertivas e que pode ser um facilitador para o desenvolvimento do transtorno, né? Assim como a gente pode falar também que episódios traumáticos, tanto na infância quanto até o decorrer da vida, podem funcionar assim como gatilhos, né? Que é esse o termo que você tinha utilizado, mas normalmente a gente tem em certa conclusão assim que é uma mistura desses três fatores, né? Tanto fatores sociais como às vezes aspectos financeiros que podem estar dificultando, quanto dificuldades de relacionamento, seja familiares, seja afetivos, quanto uma questão assim biológica, né? Então às vezes a pessoa tem uma certa predisposição ou não a algumas questões, né? E isso vai depender, vai ficando mais claro a depender do transtorno que a gente está falando, né? Aproveitando que a gente estava falando de maneira geral, vamos tentar especificar um pouquinho se tem algum transtorno, talvez específico, que você acha que seja interessante tirar algumas dúvidas, ou então que você já pensou, ou alguma coisa assim. Acho que o último transtorno agora que eu tava pensando a respeito foi uma série que eu assisti, se chama Shameless, e um menino lá, ele é diagnosticado com transtorno de bipolaridade, né? E aí, na série, ele tá ainda tomando consciência disso, né? De que ele tem esse transtorno, que é o mesmo da mãe dele. E surge essa questão que é de sempre ter que tomar remédio para a vida toda, sabe? Isso eu não sabia, de que alguns transtornos, de fato, são para a vida toda, sabe? Eu não sabia que o transtorno de bipolaridade seria tipo, depressão. Chega a ser algo que é para a vida toda, ou tipo, incurável, ou toda depressão, de fato, pode ser curada? Então, se a gente for seguir os modelos e os manuais diagnósticos mesmo, tem um tipo de depressão específica, né? Então, tem alguns episódios depressivos onde a pessoa pode passar por aquele evento e aí ela consegue ajuda adequada, ela consegue melhorar os sintomas e eventualmente passar por aquilo, enquanto quando a gente estiver falando, por exemplo, de uma depressão crônica, na maioria das vezes a pessoa apresenta aqueles sintomas e aí tem um período, às vezes, de remissão, onde fica um pouco mais controlado, mas eventualmente volta, né? E assim como alguns transtornos, por exemplo, a gente costuma falar que realmente a gente não tem uma cura específica. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de TDAH, a gente não fala de uma cura específica, né? A gente fala sobre um tratamento que vai ensinar a pessoa, tanto na parte psicológica, né? Então, ensinar a pessoa a se automonitorar, a se autorregular, a identificar os processos psicológicos quando eles estão acontecendo para saber o que fazer, como pedir ajuda, e também tem a parte que às vezes pode necessitar de um atendimento junto com o psicológico com a parte psiquiátrica, né? Então da pessoa fazer acompanhamento com medicação e tudo mais, para poder
e administrando esses sintomas, né? Quando você falou agora especificamente da bipolaridade, e ela é um exemplo de possivelmente a pessoa vai ter que fazer intervenções durante um grande período da sua vida, né? Provavelmente, né, a gente vai falar de um período onde a pessoa pode estar utilizando menos medicamentos, ou então um período onde ela está utilizando mais, vai depender um pouquinho de como está esse processo. Mas de maneira geral, sim, a gente não precisa ficar exclusivamente dependente do remédio, mas na maioria dos casos, quando a gente está falando de casos mais graves, são partes cruciais da intervenção, né? Porque eles ajudam as pessoas a conseguir colocar algumas outras coisas em andamento. Então, por exemplo, se a pessoa, durante os períodos depressivos da bipolaridade, onde ela está com energia, digamos assim, um pouco mais reduzida, os medicamentos podem auxiliar ela ter aquela disposição para fazer as mudanças necessárias para a redução de alguns sintomas, né? Mas aí vai depender um pouquinho do caso específico, né? Principalmente quando a gente está falando da abordagem da análise de comportamento, que aí cada caso, cada intervenção vai ser baseado em um caso específico, né? Porque todas as pessoas vão ser diferentes. Deu para ficar claro um pouquinho nesse sentido? Sim, sim, Uhum. sim. Você falou agora da comportamental, né? Eu tinha visto que a psicanálise, acho que, não sei se era no início ou se a psicanálise de hoje em dia trabalha, a ideia de que ela não trabalha com pessoas em crise ou pessoas que têm algum transtornos, no geral, assim, né? E aí cada abordagem tem uma forma de trabalhar diferente, tipo, Na a maioria das comportamental pode ser vezes qualquer. Na maioria das vezes a gente tem diferentes intervenções para diferentes abordagens que tem utilizado, né? Hoje a gente tem a TCC com bastantes pesquisas empíricas de intervenções específicas, onde a gente fala sobre alguns tipos de intervenções que utilizam técnicas que vêm mesmo da área da TCC, por exemplo, ou então da análise do comportamento a gente também tem as metodologias específicas para trabalhar. Da psicanálise especificamente eu não vou saber te responder com precisão, mas eu posso te dizer que, principalmente recentemente, tem surgido alguns movimentos, né? O pessoal tem conhecido isso como processo transdiagnóstico e tudo mais, que fala um pouquinho mais ou menos nesse sentido, de a depender do transtorno específico que a pessoa apresenta, vai ser encaminhado para a intervenção que tem maior eficácia para lidar com aquilo, né? Então aí a gente consegue tentar encontrar o que cabe melhor para cada pessoa, né? Até porque tem intervenções que, mesmo na literatura, possa ter uma eficácia super grande, mas na prática, às vezes, não funciona com aquela pessoa. Então a gente vai ter que buscar outras opções ali, né? Mas sim, respondendo a sua pergunta de forma resumida, diferentes abordagens vão ter diferentes maneiras de lidar com umas características de alguns transtornos. Claro que provavelmente uma hora ou outra elas podem ser parecidas e tal, mas cada um vai partir do seu referencial teórico e tudo mais, né? Que faz bastante diferença na hora prática. Bom, Uhum. então a gente conversou bastante sobre essas questões, assim. Queria saber se, para a gente poder finalizar, tem alguma questão a mais que você gostaria de trazer e tudo mais para a gente poder encaminhar a nossa conversa. Eu acho que hoje deu para a gente talvez ampliar um pouco os nossos horizontes, né? Que é o objetivo inicial dessa apresentaçãozinha. Uhum. Acho que, não sei se minha última pergunta era mais, não sei, a dúvida do papel do psicólogo em relação a isso, né? Em relação a como fazer esse trabalho de terapia, né? É terapia que faz com cada uma dessas pessoas. Acho que era uma dúvida no sentido disso, de como que ele vai agir, como que ele vai pensar em relação ao agir dele, se uma pessoa está em estado de crise, enfim. Teria mais ou Uhum. menos essa dúvida. Não sei se ficou clara a dúvida assim, mas seria essa a ideia de Não, ter dúvida. acho que deu para entender, né? Basicamente, qual que é o papel psicólogo frente a essas questões, né? E eu acho que a primeira Sim. coisa que a gente precisa pensar é onde esse psicólogo e essa pessoa tá, né? Porque, por exemplo, a intervenção vai ser muito diferente numa clínica de, por exemplo, num CAPS ou diretamente no hospital, né? Enquanto, por exemplo, às vezes no CAPS ou nos hospitais a gente pode ter bastante intervenções grupais, não é bastante isso que acontece na clínica, né? Eu acho que a primeira questão é sempre a gente levar em consideração a parte ética e cuidado com a vida da pessoa. Então, a primeira coisa que vai pensar é tá tendo risco de vida, não tá tendo risco de vida, a pessoa ela precisa inicialmente, antes de qualquer intervenção, ser acolhida, ser acalmada, conseguir ter ali inicialmente um momento para respirar e ficar bem antes da gente pensar em qualquer intervenção, né? Então, normalmente no ambiente clínico essa intervenção é direta, mas às vezes quando a gente está trabalhando com casos mais, digamos assim, difíceis, vai depender muito do momento, né? Então, às vezes a gente pode solicitar acesso à família para poder treinar a família sobre como lidar, porque às vezes a gente fica com a pessoa durante poucas horas da semana e a família é onde a pessoa passa a maior parte do seu tempo.
E às vezes alguns familiares têm dificuldade de, meu Deus, o que eu falo nesse momento, o que eu faço, como que eu ajudo, né? Então, se a pessoa está mais sensibilizada em determinado momento, esse trabalho com a família é bem importante, né? Para a família poder saber ser um suporte para aquela pessoa. Então, além desse trabalho familiar, a gente também pode trabalhar diretamente com outros profissionais da saúde que atendem essa pessoa. Então, ter conversas com o psiquiatra, ver quais medicações essa pessoa está tomando. De maneira geral, entender a complexidade do caso antes da gente decidir intervir, né? E aí a ideia é que a gente vá andando no ritmo da pessoa também, né? Juntos, um passo de cada vez, e na intervenção que conseguir dar certo para aquela pessoa, porque às vezes a gente vê ali na literatura e fala, nossa, essa intervenção talvez pode ajudar, vai dar certo. Mas se não for o momento, se a pessoa não tiver numa boa hora para receber essa intervenção, se a pessoa tiver em uma crise muito intensa, não vai ter uma eficácia muito grande, né? Então, o objetivo primeiro é que a gente consiga diminuir inicialmente os sintomas para que a gente consiga aí conseguir trabalhar com eficácia, né? Mas essa resposta sua, acho que é uma resposta que é muito complexa e vai depender um pouquinho, mas acho que a ideia geral é um pouco disso, né? Dependendo de onde essas pessoas estão, dependendo dos recursos que a gente vai ter tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente domiciliar dessa pessoa, tentar conciliar isso tudo para que siga, de certa forma, tanto o procedimento adequado de intervenção, quanto manter a qualidade de vida dessa pessoa, respeitando os procedimentos éticos, sem... Porque, por exemplo, nessa parte de consultar a família, é uma parte que envolve uma ética muito delicada, né? Você precisa pedir autorização para a pessoa, dependendo do momento, você precisa explicar tudo isso, porque, de maneira geral, quando a gente está falando de atendimento clínico, tem a parte de tudo que é discutido ali fica entre as duas pessoas, né? Então você tem que conduzir todo esse processo, se você for alcançar outras partes da esfera da vida dessa pessoa, com muito cuidado também, né? Para a pessoa sempre se sentir respeitada e tudo mais. Mas de maneira geral é um pouquinho por aí que a gente começa, né? Sim. E quando a pessoa não, ela tem algum transtorno, ela precisa de tratamento e ela não quer fazer o tratamento. E aí como que faz? Esses casos são bem complicados, na verdade, né? O que acontece bastante, na verdade, às vezes, principalmente na parte clínica, de alguém, uma mãe, ou um pai, ou um avô, ou um responsável ir lá e falar assim, eu quero trazer o meu filho, eu quero trazer o meu parente, mas tem uma certa resistência, né? E isso costuma depender muito da gravidade da situação, porque dependendo da certa gravidade, a pessoa acaba parando nesses lugares por falta de opção. Então, ela já tentou não ir e tentou todas as resoluções fora do âmbito da área de lidar com psicólogo e psiquiatra, mas aquilo não funcionou, então ela acaba indo para lá. Mas e quando ela não quer ir para lá? Às vezes a gente pode tentar intervenções de, por exemplo, domiciliar, talvez a pessoa receba aquele tratamento com um pouco de mais clareza. A gente pode preparar os familiares para tentar discutir isso de um jeito sensível, né? Porque às vezes as pessoas se recusam aí pelo estigma de, meu Deus, eu tô indo num lugar que eu tenho um transtorno mental, que como que as pessoas vão olhar para mim? Será que as pessoas vão me julgar? Então, às vezes isso segura as pessoas, né? Então, saber abordar o assunto, saber fazer a pessoa receber essa intervenção com mais clareza, né? Também tem os momentos onde, quando a pessoa está em crise muito grande, ou então ela já não tem domínio sobre o seu próprio comportamento, onde ela acaba sendo encaminhada para esses lugares, assim, por conta dos familiares mesmos, né? Mas nessas horas a gente sempre tenta fazer com que a pessoa queira receber essa intervenção, porque na maioria das partes, pelo menos psicológicas, a intervenção ela tem a pessoa como um papel muito ativo, né? Então a pessoa tem que também se comportar e tentar realizar algumas mudanças comportamentais. E se ela já não tiver essa vontade, essa predisposição, fica mais difícil de intervir, né? Então, antigamente a gente tinha bastante casos que acabavam parando na justiça, né, de pessoas tentando internar alguma questão. E isso ainda é uma discussão muito recente, né? Eu acho que vai depender também de cada profissional como lidar com essa questão de maneira ética. A ideia é que a gente consiga encontrar um meio termo entre a vontade da pessoa e a necessidade de cuidados na saúde, né? E tentar conciliar aquilo ali de uma forma que seja o mais responsável para ambos os lados possíveis, né? A verdade é que é uma resposta complexa e, como você pode ver na psicologia, a gente sempre acaba chegando nessa resposta de depende, né? Depende da pessoa, depende do momento. Mas eu acho que justamente esse é um toque muito importante, né? Porque se a gente fosse fazer a mesma coisa com todo mundo de qualquer jeito, talvez os resultados fossem meio diferentes, né? Saber o que sensibiliza, o que mobiliza aquela pessoa é um ponto principal assim na intervenção. Bom, mas então eu acho que eu sei que às vezes a resposta talvez não tenha sido o que a gente queria ouvir com conclusão, mas é sempre um assunto muito extenso.
Lucas, eu agradeço bastante a sua participação. Acho que foi muito rico assim no quesito de falar um pouquinho sobre o assunto. E você quer dar um tchauzinho pro pessoal aí antes da gente ir? Isso, eu que agradeço, Gu, pelo convite, por ter me respondido. Valeu, viu? Obrigadão, viu? Então é isso e a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram um pouquinho da nossa conversa, deixa um apoio aí no vídeo de alguma forma, compartilhando, ou então dando um like. E a gente se vê no próximo vídeo.